Vou pedir para você, neste momento, abrir as suas Bíblias ali, no Romanos capítulo 6. Daqui a pouquinho vou pedir para você ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Antes de fazer leitura, eu vou fazer até um negócio aqui, tá bom? Esta Bíblia é extraordinária. É uma nova versão internacional, Gênesis até Apocalipse. Eu tenho usado esta Bíblia por anos e anos e anos. Muitos sabem, quem sabe você não sabe, mas eu vou fazer pregação ali nas ruas de Curitiba, pelo menos uma vez por semana, quando estou aqui na cidade, eu vou pregar ali, ir para comunidades, pregar o Evangelho. E muitas vezes aquelas comunidades não são locais que você vai tirar o iPad ou tirar o celular. É bom ter até uma Bíblia. Então, quinta-feira à noite, estava pregando numa comunidade, levei esta Bíblia pensando que não, eu vou usar esta Bíblia na pregação. Abri ali Romanos 4 para fazer uma leitura pequena. E foi a primeira vez que eu recebi uma revelação pessoal. Não deu para mim enxergar nada. Gente, chegou a hora que provavelmente eu não vou usar esta Bíblia aqui. É só chegando ali na glória. Então, se tiver adolescente, jovem ainda, dá para você enxergar muito bem. Deixa aquela juventude, está contigo. Eu vou deixar aqui, fique à vontade, pegar, levar, usar. Mas para mim, o dia passou, agora eu estou usando exclusivamente a letra maiúscula. Gente, vamos ficar em pé. Romanos capítulo 6. Acabamos de ter um momento muito especial na vida de qualquer igreja. Testemunhamos o batismo de um casal confessando publicamente sua fé em Cristo Jesus, se tornando parte desta família de fé aqui. Na luz deste momento tão importante, eu queria até hoje refletir um pouquinho mais sobre essa questão do batismo, a natureza, porque é importante, o que batismo representa e o que cada um de nós precisamos fazer diante desta doutrina tão importante. Podemos escolher muitas passagens na palavra de Deus para destacar a importância desta doutrina, mas certamente não tem passagem mais bem conhecida que nos dá mais informação prática sobre a natureza e a importância do batismo do que encontramos ali. Romanos 6, 1 até 14. Vamos ler. Que diremos então? Permanecermos no pecado, que graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6. Deixe esta palavra ficar ali na sua mente. Palavra vitória. Vitória. Quem não queria ser até alguém vitoriosa? Batismo faz parte desta estratégia divina para que nós possamos ganhar a vitória. Continuando, versículo 6 para frente. Pois sabemos isso.
a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morrermos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre ele. Portanto, quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez para todos, mas quanto viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Vamos orar. Querido Deus, a leitura da Tua palavra, desta passagem, é tão rica, tanta coisa para nos informar, desafiar e encorajar. Que nosso estudo da palavra hoje de manhã seja usado para informar a mente, encorajar a alma e fortalecer o coração de cada um de nós, no caminho que Tu tens estabelecido para nós. Nós oramos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Vocês podem se sentar. Então vamos pensar sobre o significado da ordenança que nós acabamos de observar aqui, hoje de manhã. E no início desta mensagem, eu queria dizer exatamente o que eu queria para você fazer no final desta mensagem. Na vida cristã, batismo é normal. Isso é normal. O que você acabou de observar aqui é uma coisa normal na vida cristã. Também, o batismo não foi feito em qualquer circunstância. Foi feito parte de um momento da igreja se reunido como igreja, com a pessoa administrando o batismo, sendo dado a autoridade de batizar este casal como membros agora desta igreja local. Então, tudo que você acabou de ver foi significativo. Então, chegando ao final desta mensagem, o desafio já foi lançado. Eu vou só repetir o desafio. Você está aqui, hoje de manhã, crente em Cristo Jesus, que nunca foi batizado pela imersão. A decisão que você precisa tomar hoje é, então, a próxima vez sou eu. Próxima vez sou eu. Porque batismo faz parte normal da vida cristã. 2, antes de ser batizado, se você está aqui e você não faz parte dessa comunhão, eu vou desafiá-lo aqui no início e ali no final. Hoje, converse com o pastor, dizendo: pastor, fale mais comigo, como eu posso fazer parte da família aqui na igreja Guarani. Eu queria fazer parte dessa igreja, porque batismo é a porta da entrada para entrar e fazer parte integral da igreja local. Então, 2 decisões. Primeira decisão, eu queria me apresentar como candidato do batismo, queria me fazer parte desta igreja local.
diante da nossa passagem hoje de manhã, eu queria fazer 3 coisas. Em primeiro lugar, vamos sondar a questão por quê e por que nesta forma. Por que o discurso do pastor aqui no início? Não vou repetir tudo que o pastor acabou de falar, só vou dizer que eu concordo 100% com a palavra do pastor. Eu queria sondar um pouquinho mais por que esta palavra do pastor. Qual é a diferença da nossa visão do batismo que vai distinguir uma igreja batista de outras igrejas evangélicas? Vale a pena sondar esta questão na luz das Escrituras. 2, o que está acontecendo quando o batismo acontece? O que está acontecendo quando o batismo acontece? E quais são as implicações práticas do batismo na vida de um cristão? Primeiro ponto, quem sabe seria interessante começar sondando essa questão sobre a natureza do batismo, só fazendo uma breve citação aqui da declaração doutrinária da Convenção Batista, que diz o seguinte: o batismo cristão é a imersão. Então isso já vai distinguir a nossa postura sobre batismo, em distinção às outras igrejas, muitas igrejas sinceras, denominações sinceras. Ninguém está questionando a sinceridade de ninguém, mas porque enfatizamos imersão de uma pessoa na água e no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é uma obediência que representa a fé do crente em um Salvador crucificado, sepultado e ressuscitado. A morte do pecador para o pecado, o sepultamento da velha vida e a ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Este é um testemunho da sua fé, da sua crença na ressurreição final dos mortos, sendo uma norma de uma igreja batista evangélica e um pré-requisito para os privilégios dos membros de uma igreja batista e para fazer parte da ceia do Senhor. Então, isso é a nossa posição doutrinária sobre a natureza do batismo, que acabamos de observar aqui. Nós vamos observar aqui, agora vamos abrir a palavra, começar a sondar um pouquinho desta passagem sobre o Romanos 6. Na providência de Deus, o pastor já fez uma explicação muito boa do Romanos 1 até 3:25, acho que você parou ali 3:25 cedo de manhã, basicamente o argumento, resumindo tudo que o pastor falou, um pouquinho mais, Romanos capítulo 1 fala sobre a situação em que existe um testemunho a todos, sobre quem é Deus, sua natureza, e o ser humano, por natureza, fica com um coração endurecido, não ouvindo, nem prestando atenção este testemunho. Romanos 2, o apóstolo Paulo vai até entrar em mais detalhe, falando sobre a pessoa com a Bíblia e a pessoa sem a Bíblia. E como o pastor já falou cedo de manhã, o ponto que Paulo está destacando ali é que pessoas com a Bíblia, pessoas sem a Bíblia, todos estão diante da mesma situação, todos estão mortos em seus pecados e, como resultado, são, de fato, distantes da pessoa e de comunhão de Cristo Jesus. Romanos 3, primeira parte deste capítulo, Paulo vai destacar até mais, fazendo esta parte final, dizendo que todos nós estamos pecadores, destituídos da glória de Deus. Romanos 3:25 para frente, a solução
de Deus para nos se reconciliar com Deus. Paulo fala sobre Cristo Jesus veio a este mundo como sacrifício de propiciação, ou seja, ele recebeu em si a ira justa de Deus contra os meus pecados, contra os seus pecados. E estes benefícios de Cristo na cruz do Calvário, todos são recebidos pela fé. Romanos 4, o apóstolo Paulo vai ilustrar como esta doutrina de salvação pela graça de Deus, por meio da instrumentalidade da fé, tem sido o modelo bíblico, como Abraão, Davi, isso é foram o único meio de salvação que Deus oferece a este mundo. Romanos 5, o apóstolo Paulo vai entrar e falar mais sobre o porquê. Por que isso é a única forma de salvação? O pastor falou esta expressão cedo de manhã, vale a pena repetir. Só existe 2 tipos de pessoas. Não existe nem 3, nem 4, só tem 2 tipos de pessoas. Pessoas estão em Adão, pessoas estão em Cristo. Essas são as 2 opções. Não tem terceira opção. Eu sou amigo de Deus. Amigo de Deus não existe. Eu não sou cristão, mas eu não estou. Isso também não existe. Amigo de Deus está em Adão. Quem está em Cristo Jesus não é amigo de Deus, é filho de Deus. Então só tem estas 2 distinções. Você está em Adão ou você está em Cristo Jesus. No início de Romanos 6, Paulo começa a mexer com pessoas dizendo, porque ele está ali escrevendo, ouvindo, quem sabe já ouviu muitas vezes, certas reclamações ou críticas, dizendo, Paulo, se salvação é puramente pela graça, você está encorajando pessoas a continuar em pecado. É isso que está dito ali, versículos 1 e 2. Que diremos então? Permanecermos no pecado para que a graça se destaque? Paulo responde, de modo nenhum. Nós que morrermos para o pecado, como ainda viveremos nele. Então, esta salvação, por meio de fé em Cristo Jesus, faz resultado, faz algo na sua vida, faz algo na minha vida, continuando. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. Então, pastor, interessante, o apóstolo Paulo não dá nenhum espaço para alguém que eu sou crente, eu creio neste evangelho, mas eu não vejo a importância do batismo. Paulo está dizendo, o que é isso? Aquela pessoa não existe. Se você conhece Cristo Jesus, se você crê no evangelho, você vai também entrar nas águas em obediência, porque isso, como eu falei no início, isso é normal. O que você vê hoje de manhã, isso é a vida normal de um crente. Crente faz isso. Crente vai receber batismo. Isso nos leva àquela primeira pergunta, que eu queria sondar um pouquinho mais. Então, por que é batismo pela imersão? Porque outros grandes teólogos, outras denominações, outros grupos cristãos vão ter uma visão diferente. Já falei com esta turma aqui, deixe-me repetir para vocês que nunca ouviram este resumo da teologia batista, mas eu já falei com vocês e vou repetir para todos, eu sou batista. Isso queria dizer o quê? Eu sou cristão. Em primeiro lugar, batista sou cristão simples. Outros são cristãos também. Eu não vou disputar isso. Sou cristão. 2, eu sou cristão ortodoxo. Nós criamos no Pai, no Filho, do Espírito Santo, um Deus que existe eternamente em 3 pessoas. O Pai é Deus, o Filho, Jesus Cristo, é Deus, o Espírito Santo é Deus. Cada uma pessoa distinta, mas uma essência única. Eu sou cristão ortodoxo, eu sou protestante.
como o pastor estava destacando hoje de manhã, este negócio de salvação pela graça por meio da instrumentalidade da fé. Isso é a essência dos protestantes, a essência do ensino bíblico. Nós criamos na autoridade da palavra de Deus. Criamos que salvação é pela graça. Criamos que Cristo Jesus é o foco de toda salvação. Criamos que nós recebemos essa salvação não pelas obras, nem pela membresia numa igreja, incluindo uma igreja batista. Não é isso, não. É exclusivamente pela instrumentalidade da fé. Salvação é aceita nesta forma. E quando você recebe esta salvação, você recebe nova natureza. Você vai ser motivado para a glória do Senhor em tudo. Somos protestantes, eu sou batista, somos evangélicos. Criamos na autoridade da palavra de Deus. Criamos na prioridade da missão de Deus. Somos pessoas engajadas com nossa comunidade, levando esta mensagem de salvação para as nações. Eu sou aqui neste país como missionário. Eu sou comprometido, batistas são comprometidos com a missão de Deus. Então isso faz parte da nossa identidade. Sou batista, sou cristão ortodoxo, sou cristão protestante, sou cristão evangélico. Agora concordamos com 98% da fé cristã. Então, a gente não está dizendo que nós somos os únicos indo para o céu. De jeito nenhum. Mas, pastor, eu sou batista porque eu sou batista. Como batistas, nós temos uma visão sobre a natureza da igreja local. A igreja local prega a palavra. A igreja local vai administrar biblicamente as ordenanças, e a igreja local é composta de crentes regenerados. Mas por que outros vão dizer que nosso jeito do batismo é suficiente para nós porque vocês não aceitam isso? É uma pergunta legítima. Nós podemos sondar muitas passagens, e isso já é quase uma matéria em si, mas eu vou só dirigir a sua atenção para uma passagem única aqui, para ilustrar o ponto que nós estamos contemplando. Isso se encontra ali em Gênesis, capítulo... Desculpa, eu falei Gênesis, que quis dizer Gálatas, capítulo 4, versículo 21 para frente, a Sara, Agar e a alegoria das duas alianças. Preste bem atenção. Quantas alianças? Existem duas na Bíblia. Temos uma aliança antiga e uma aliança nova. Como batistas, nós acreditamos na aliança antiga. Ninguém ia, eu te garanto, nem no pastor, nem eu, nunca íamos negar a importância da aliança antiga, vem do Senhor, é importante. Mas quem tem prioridade em nossa interpretação bíblica não é que a antiga aliança interpreta a nova, mas que a nova aliança interpreta a antiga. Eu bem sei que no Antigo Testamento, circuncisão foi administrada aos meninos, o pastor já falou sobre isso cedo de manhã, e vai ter irmãos sinceros em Cristo Jesus que vão dizer, então, nesta forma, batismo continua como a circuncisão do Novo Testamento, em vez de tirar a própria porção física da pessoa. Agora, batismo é administrada os filhos de todos os crentes. Pessoas sinceras que vão falar isso, pastor. Não vou questionar a sinceridade de ninguém, de jeito nenhum. Mas é isso que a Bíblia fala. Isso é a única questão. O que a Bíblia diz? Tudo indica, baseado na palavra de Deus,
A palavra batizar. Sabe que a palavra batizar entrou na língua inglesa e portuguesa como uma palavra direta, ou seja, isso é literalmente, é grego sendo transformado para a língua portuguesa, ou transformado para a língua inglesa. Não é uma tradução, é uma colocação do grego para português, grego para inglês. De fato, para interpretar a palavra batizar, queria dizer o quê? Imersão. Então, quando a gente diz batismo é pela imersão, batismo queria dizer imersão. Então, vamos ouvir o raciocínio, porque a razão que nós enfatizamos batismo nesta forma, como a entrada, porta de entrada na igreja local, é que a própria nova aliança nos traz uma visão diferente sobre essas questões das ordenanças. A igreja católica vai ter até um grupo de ordenanças importantes. Os evangélicos vão enfatizar só duas. E os batistas vão, concordando com outros evangélicos que têm duas. E uma destas ordenanças, batismo, precisa ser feito de acordo com o meio ensinado na palavra de Deus. Por quê? Dizei-me vós que queres ficar debaixo da lei, não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava, outro do livre. O que era filho da escrava nasceu do modo natural, mas o que era do livre, mediante uma promessa. Então, para nós, a questão é, você faz parte de que família? A família natural ou a família que faz parte da promessa? Eu te garanto, se tiver qualquer opção, escolha fazer parte da promessa, fazer parte do povo de Deus. Continuando. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam 2 alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Pois está escrito: alegre-se, verso 26, mas a Jerusalém do alto é livre. Esta é a nossa mãe. Então, se identifique com quem? O Jerusalém do alto. Pois está escrito: alegre-te, ó estéril, tu que não davas a luz, e rompe em gritos de alegria, tu que não tiveste dores de parto. Pois os filhos da abundância são mais numerosos do que dos que têm marido. E vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaque. Entretanto, como naquele tempo que nasceu de modo natural, perseguiu e que nasceu segundo o Espírito, e assim também acontece agora. Ou finalizando 31, portanto, irmãos, nós somos filhos da escrava, mas somos dos livres. Então, Paulo está dizendo que tem 2 alianças. E esta nova aliança define como nós vamos entender o velho aliança. Então, batismo, pela imersão, foi exatamente o que Cristo Jesus introduziu. E como o Senhor da nova aliança, seguimos diretamente o que o Senhor da nova aliança nos ensina. Por essa razão, enfatizamos o modo de imersão por meio, como o pastor falou mais cedo, por meio de uma igreja fiel a esta mensagem. Segundo ponto, vamos pensar um pouquinho sobre a natureza. Então, pensemos um pouquinho sobre o porquê por trás esta forma. Vamos pensar agora exatamente o que batismo simboliza. Salvação não vem por meio do batismo.
não vem por meio do batismo. Salvação vem por meio de Cristo Jesus morrendo em nosso lugar e nós, pelo Espírito Santo, estendendo a mão vazia da fé, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Eu creio nesta mensagem. Então, qual é o propósito do batismo? Batismo não salva? Batismo salva, pastor? De jeito nenhum. Mas batismo é importante. Porque batismo demonstra para todos nós a realidade espiritual que aconteceu em nossos corações quando nós fomos salvos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que aconteceu quando você foi, de fato, salvo em Cristo Jesus? Seu batismo reflete isso. E outro, desculpa. Retornando para Romanos 6. Portanto, versículo 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Quando você aceitou Cristo Jesus, você entrou na morte de Cristo Jesus. Para que, como Cristo Jesus foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim agora andemos nós também em novidade da vida. O batismo simboliza o que acontece espiritualmente na vida de cada um de nós. Quando nós descemos na água, estamos nos identificando com Cristo Jesus na sua morte. Antes da sua morte, a Bíblia diz, livro de Hebreus, que Cristo Jesus foi sujeito a qualquer tentação humana que existe. Ele andou entre nós, vivendo uma vida igual de nós. Mas depois a sua morte, ele ressuscitou, glorificado é agora em cima de todas as coisas deste mundo. Quando você aceitou Cristo Jesus, também você foi juntado com Cristo Jesus em sua vitória. Por essa razão, nós ensinamos, pregamos aqui nessa igreja, outras igrejas que têm nossa visão doutrinária pregam a mesma coisa. Quando você aceita Cristo Jesus, você é perdoado dos seus pecados, passado, presente e futuro. Justificados é declaração do futuro, que tu és perdoado agora em Cristo Jesus. E qual será a finalidade? Versículo 4 diz: agora nós vamos andar em novidade da vida. Porque quando você foi sepultado com Cristo Jesus, recebendo os benefícios da morte de Cristo Jesus, batismo também demonstra, saindo das águas, agora você está andando no poder de Cristo Jesus. O poder da ressurreição de Cristo Jesus está atuando na sua vida. E, como membro de uma igreja batista, pastor, cada membro tem a responsabilidade de ter uma vida coerente com essa nova realidade. Você precisa ter uma vida que mostra, que demonstra que agora você não é a pessoa velha. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Por essa razão, membro de uma igreja evangélica batista vai assumir compromisso de um estilo de vida que reflete essa nova realidade. Quais são as áreas em sua vida que você precisa enfrentar e dizer: preciso fazer ajustes? Cada um de nós temos essas áreas. Vamos fazer esses ajustes. Agora vamos andar em novidade de vida. É uma decisão todo dia precisamos lembrar uma coisa. Eu não sou mais um pecador morto em meus pecados, nem sou um meu pecador e um meu regenerado. Estou em Cristo Jesus, estou andando na ressurreição de Cristo Jesus. O pecado que continua na minha vida é chamado pecado reminiscente, ou seja,
lentamente, ainda está ali. Ninguém está dizendo que, se torna parte da nossa igreja, te garanto, você será a pessoa perfeita aqui neste mundo. Ninguém falou isso. Todos nós lutamos com o pecado remanescente, mas o bicho está morrendo. O bicho está morrendo. Este negócio de pecado na sua vida, na minha vida, deve estar no processo de morrer. E cada vez mais precisamos ver que estamos andando em novidade da vida. É isso que batismo reflete. Vou finalizar aqui, pastor, antes de passar a palavra para ti. Que isso nos leva a certas decisões. O que nós temos estudado até este ponto. Temos um raciocínio bíblico para nossa ordenança. Nova aliança interpreta a antiga aliança e batismo pela imersão é a ordenança instituída por Cristo Jesus, que define a nova aliança. 2. Temos visto aqui, Romanos 6, que batismo pela imersão reflete visivelmente aquele que tem acontecido na vida de cada um de nós em nossa salvação. Sepultados na morte de Cristo Jesus, saindo das águas e andando em vida nova. Então vamos finalizar com algumas aplicações. Versículo 8. Porque cada um de nós sempre tem que pensar sobre essa questão. E aí, como está indo minha caminhada com Cristo Jesus? Batismo, pastor, é um momento perfeito de só relembrar. Puxa, eu fui batizado na morte e a vida de Cristo Jesus. Agora eu preciso andar nesta nova vida em Cristo Jesus. Como está a minha caminhada? Como está a sua caminhada? Vale a pena para a gente contemplar isso. Versículo 8. Se já morremos com Cristo, de fato, no momento que você aceitou Cristo Jesus, você entrou na morte dele, cremos que também viveremos com ele. Certamente vai acontecer. Sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não jamais morte, a morte não tem mais domínio sobre ele, a morte não mais tem domínio sobre você. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Versículo 11. Assim também considerai-vos mortos para pecado, mas vivos para Jesus, em Cristo, vivos para Deus, em Cristo Jesus. Deixe-me corrigir você. Tome uma nova atitude na sua vida. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, quais são as áreas na sua vida que simplesmente você precisa morrer ao pecado? Todos nós temos uma lista grande. Se você tem a bênção do casamento, homem de Deus, só peça a sua esposa. Ela vai ficar muito à vontade de anotar uma lista detalhadamente sobre áreas em que você pode crescer. Todos nós precisamos crescer. Batista crê que crente não pode perder a salvação? Cremos. Isso acontece automaticamente? Automaticamente não. Crente que tem salvação, cresce. Crente que tem salvação, mexe com essas questões. Quais são as áreas em que eu preciso crescer? A igreja existe só para ter uma comunidade que tem a mesma visão, mesmas prioridades para te ajudar em seu crescimento. Então, quais são estas áreas? Então, se dedique. Se dedique a Cristo Jesus. Você foi libertado pelo Senhor. Se dedique ao Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Pastor, eu vou pedir para você chegar aqui neste momento, antes de passar a palavra para ti. Eu vou só encerrar com o desafio que foi lançado no início. Vocês que são membros dessa igreja, sua resposta é de ser encorajado. Lembra quem nós somos, porque a gente pensa desta forma. O que acontece
sendo ilustrado no batismo. E esses compromissos básicos, crente cresce. Crente cresce. Seu compromisso com essa igreja local tem um objetivo sempre bem na frente. Vamos crescer juntos. Numericamente, dou graças a Deus, este número tão bonito aqui hoje de manhã. Vamos, quem sabe mais, já falei com o pai, já lancei até o desafio para o pastor. Vamos encher aqui embaixo, ali em cima e ter mais um culto. Por que não? Por que não? Gente, igreja missionária cresce, mas também cresce espiritualmente. Cada um de nós temos áreas que nós sabemos quais são as áreas que precisam. Vamos crescer. Desafio para os crentes. Mas eu falei com você. Você está aqui hoje. Você viu a ordenança de batismo sendo administrada. Quem está aqui hoje de manhã, crente em Cristo Jesus, que você precisa ser a próxima pessoa para ser batizada. Está na hora, chegando no final deste culto, de acordo com a orientação do pastor. Chega ali e fala com o pastor. Pastor, preciso ser o próximo. Eu preciso ser o próximo. Eu aceitei Cristo Jesus. Ainda não recebi batismo bíblico, imersão dentro de uma igreja evangélica, baseado nesta prioridade da nova. Eu preciso fazer, isso precisa acontecer na minha vida. 3. Você está aqui hoje de manhã, membro de uma igreja evangélica, quem sabe até uma igreja irmã, mas sentindo no coração que você precisa fazer parte dessa comunidade? Toma aquela decisão. Hoje, seria muito bom tê-lo parte desta família de fé. Vamos ficar em pé. Vou ter uma palavra de oração, depois disso passar até a palavra para o pastor para dirigir de acordo com a orientação do Espírito. Cristo Jesus, nós regozijamos que hoje de manhã nós fomos privilegiados de ver a ordenança bonita do batismo sendo aplicado aqui nesta igreja local. Nós pedimos a Deus que esta ordenança, de acordo com a palavra, Romanos 6, esteja neste momento fortalecendo o casal que recebeu, relembrando a sua ligação com a morte, a ressurreição e a nova vida em Cristo Jesus. Que cada um de nós sejamos relembrados que isso é a verdade para qualquer pessoa que está em Cristo Jesus. Que pessoas que estão aqui hoje de manhã, crentes em Cristo Jesus, confiando, sentem neste momento, ó Deus, está na hora para mim entrar nas águas, para me identificar com o povo de Deus aqui neste local. Se tiver pessoas aqui dizendo que queria fazer parte desta família de fé, queria fazer parte dessa comunidade que está comprometido com a palavra, com a adoração, com a missão de Deus. Neste momento, Deus, tenha liberdade de ter a tua vontade feita em nosso meio. Nós oramos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Antes de passar a palavra para o pastor, daqui a pouquinho a gente vai ter alimentação física. Não é verdade, pastor? E vocês que não fazem parte normalmente desta comunidade de fé, eu sou pastor batista há mais do que 40 anos. Eu conheço América do Norte, América do Sul, cabo a rabo. Conheço muito. Conheço o Brasil cabo a rabo. Prego em muitas igrejas. Queria dizer muitas igrejas. Gente, se tiver melhor comida do que essa igreja, eu estou disposto para experimentar. Deixa este momento de confraternização fortalecer seu corpo físico, mas sempre apontando, Deus quer fazer igual na alma de cada um de nós. Pastor.